E abra lá no capítulo 1, e eu quero pensar um pouco com você, e o tema dessa ministração é fora de controle. Tá? Eu quero falar sobre isso. O que nos deixa fora de controle e o que o Evangelho traz para mim, para você, e aqueles que já têm uma caminhada aqui com Jesus vão conseguir pegar no meio do caminho, aqueles que estão conhecendo a Cristo agora vão pegar no início, e aqueles que já conhecem há muito tempo também pegam no meio para o fim, mas todos nós aqui, o importante é a gente compreender isso. O fora de controle ao qual me refiro aqui é que na nova mentalidade, nessa nova sociedade, nesse novo contexto na carta de Filipenses que Paulo estabelece, a mentalidade que ele gostaria que aqueles homens e mulheres fossem instruídos por essa mentalidade, ela inaugura uma nova sociedade, que são homens diferentes. Então pense comigo, o fora de controle aqui vai dizer que muitas vezes tem coisas que nós, dentro da nossa estrutura, enquanto homens e mulheres chamados por Deus, nós precisamos controlar. Isso é nosso arraial, nosso território. Outras coisas não nos pertencem, não nos cabe. E essa grande confusão acaba trazendo para nós, enquanto igreja, servos do Senhor e muitas vezes maduros, ou pelo menos auto-intitulados maduros, nós assumimos controles que não deveríamos assumir e deixamos de controlar aquilo que nós deveríamos controlar. Então essa nova mentalidade que Jesus nos concedeu, ela traz uma visão ambígua sobre esse controle e essa ausência dele. Porque pode parecer, tá, mas eu controlo o que eu não controlo? E se eu perguntasse para você agora, como que você percebe, como que você olha para a sua vida nas áreas que compõem a sua vida? E eu vou te ajudar aí em algumas áreas que são básicas que a gente poderia elencar agora aqui. Todo mundo aqui tem uma família, certo? Veio de algum lugar. Vai voltar para algum lugar depois aqui da reunião. Você veio para cá e se faz parte dessa casa, dessa família, ou congrega aqui há algum tempo, é membro da igreja. Então, tem um compromisso, uma responsabilidade com a igreja, nesse sentido. E a partir daí, quando a gente começa a olhar, nós temos outros relacionamentos, trabalho, de repente você participa de um grupo social, voluntariado, e enfim, ali, aqui, aqui. Então, nesses ambientes onde você está inserido, como que você faz esse manejo de controle ou de ausência de controle? Como que parece isso para você? E na família isso é muito claro, muito latente. Então nós temos família, que eu falei aqui, trabalho, relacionamentos, algumas áreas que você possa estar inserido. Então tudo isso vai revelar para mim e para você que Jesus estabelece um novo tipo de mentalidade. E ele quer cravar isso em nós através da ação do Espírito Santo. E eu vou dizer aqui, vou explicar um pouco melhor, e a palavra vai nos instruir sobre como nós devemos caminhar nisso. Por isso eu queria que você acompanhasse comigo lá no livro de Filipenses, a partir do verso 1, a partir do capítulo 1, aliás, do verso 6. Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segue comigo no 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Agora preste atenção no 9. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Filipenses 1, 6, 11. Quando a gente começa a pensar sobre isso, eu queria que você atentasse para aquilo que está aqui nessa pergunta. Quem já não quis controlar algo? Ter sob seus domínios o direito de decidir sobre algum assunto importante? Nós, por natureza, e aí a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre a filosofia da história, a antropologia, sociologia, sobre todas as ciências, falando sobre esse desejo inato, meu e seu, de controlar alguma coisa. Vamos pensar nas crianças. Saíram daqui, algumas menores, outras maiores. As crianças têm, por natureza, um desejo de controle. E quando eles estão na primeira infância, de 0 a 6 anos, e quando eles adquirem algum tipo já de comando de fala, de percepção, de interação com o mundo que cerca as crianças, eles começam a interagir com um pouco mais de autonomia. Portanto, eles querem vivenciar um controle maior. E aí os espaços onde eles não iam, eles vão. Os lugares que eles não devem acessar, eles acessam. E eles vão controlando esses lugares. É natural.
E aí vem o que? A palavra de Deus. Olha, escute bem, quem é pai e mãe aqui, vem a palavra de Deus para fazer com que esses meninos e meninas sejam instruídos, que eles amadureçam. Que eles amadureçam. Queridos, que eles amadureçam. Que eles possam olhar e falar assim, peraí, isso aqui eu controlo, isso eu não controlo. Mas nós já queremos, de alguma maneira, como adultos, controlar algo. Paulo está dizendo à igreja em Filipos, e vamos lembrar que a gente falou desde o primeiro domingo, que nós estamos falando sobre nova mentalidade, que Paulo estava preso. Você que está chegando agora aqui, que não ouviu as 2 primeiras ministrações, Paulo estava preso. E ele diz, as correntes que o prendiam não eram suficientemente poderosas para impedir que ele amasse aqueles irmãos, escrevesse essa carta a eles, que ele se entregasse por eles e que ele fizesse um alerta. Paulo está dizendo o seguinte, ei, vocês têm uma nova mentalidade em Cristo, portanto, vivam nesse chão, não fiquem presos aos rudimentos da fé. Paulo está dizendo para eles assim, olha, se vocês nasceram, vocês têm que entender que alguns controles são de Deus, outros não são. E como nós gostamos de controlar, e como isso é nosso, do nosso comando e do nosso domínio, como a gente precisa compreender isso. Paulo está dizendo que a compreensão do evangelho do qual Paulo é refém, a compreensão do evangelho do qual Paulo é refém em cadeias, vai mutilando pouco a pouco esse desejo por controle e poder. Grava essas 2 coisinhas aqui, ó, porque elas estão umbilicalmente ligadas, controle e poder. O meu desejo de poder vai gerar controle, o meu desejo de poder vai gerar controle. Se eu quero dominar alguém, ou seja, quero ascender sobre essa pessoa, sobre essa situação, eu vou ter que ter o controle. Vamos pensar no jogo de futebol, que é uma metáfora, um exemplo claríssimo. Quem controla um jogo de futebol dentro de campo? Um juiz. Então, mas não é o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho, nem o Pelé, quando foi o Pelé, o maior de todos? Não era o Pelé. Tá, mas quer dizer que o Pelé entrava em campo e, por exemplo, na Copa de 70, né? Eu não era vivo ainda, mas alguns eram vivos aqui. Mas a gente que gosta de futebol lembra, o Brasil foi tricampeão em 70, o Canarinho, o esquete de ouro, aquela coisa toda. Quem é dos mais velhos que lembra quem foi o árbitro que apitou aquele jogo que o Brasil ganhou? Brasil e Itália. No México. Ninguém lembra. Quem lembra quem apitou o jogo do Brasil campeão em 2002? Alguns já estavam vivos. O Penta, ninguém lembra. Quem lembra quem apitou o jogo de 94 que o Brasil foi tetra? Eu só estou falando do Brasil, que é a questão nossa. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Mas nesses jogos, inclusive do último jogo, a última Copa da Argentina e da França, que a Argentina foi campeã, infelizmente, né? Desculpe os irmãos, mas a Argentina foi campeã. Quem que apitou o jogo? Ninguém, mas isso quer dizer que mesmo o Messi e o Mbappé, os 2 craques um do lado do outro, estavam sujeitos ao controle de um árbitro, é óbvio que ele não poderia fazer qualquer um roteiro de regras, que ele, por sua vez, havia recebido por quê? Porque havia uma investidura sobre esse árbitro, que era um árbitro da FIFA, experiente. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o poder, o desejo de poder e o exercício do poder, inevitavelmente, ele está ligado ao controle. Paulo está dizendo o contrário aqui para os irmãos. Olha, por isso que o evangelho é contra a cultura no mundo. Ele está dizendo que a compreensão cada vez mais profunda do evangelho, quanto mais você cava, quanto mais você conhece do Senhor, quanto mais você se relaciona no ambiente de igreja, mais você vai sendo mutilado. E essa é a expressão, o que é mutilar? Cortar, tirar do corpo, tirar de você. É mutilar, não é assim um corte pequeno que permite que aquela área da sua vida ainda permaneça. Não, o evangelho vai mutilando. Sabe quem perdeu um dedo, quem perdeu uma parte do pé, alguma coisa do corpo, não tem mais. Então isso, para mim e para você, é um confronto. Eu estava estudando sobre isso, orando, falei, Senhor, quais são as áreas que de fato eu quero exercer controle? Porque se eu quero controlar, eu quero que o poder esteja nas minhas mãos. É em casa, no meu relacionamento com a minha esposa, é sobre o relacionamento que eu tenho com as minhas filhas, é no meu trabalho, é na igreja onde eu sou pastor e as pessoas precisam me obedecer, a qualquer custo. Vai analisando aí. Porque se você olha para você e você tem uma caminhada com Jesus há muitos anos, me permita dizer isso com todo o amor, e você não foi mutilado em muitos dos seus desejos de controle, há algo de errado. Se você veio para Cristo da mesma maneira, tentando controlar tudo, tentando impor a sua vontade. Sabe aquele irmão, aquela pessoa que antes de você terminar uma frase, ele já fala assim, já sei. Você nem terminou de falar. Que ele quer controlar o ambiente? Já sei.
Ah, você sabe? Não, já sei. Deixa eu te contar uma história. Você começou a falar, primeiro, a introdução, ele já te atalhou. Porque ele quer o comando da situação. Já conviveu com gente assim? Já teve amigos ou pessoas assim? É difícil, não é difícil? Você vai falar alguma coisa, você vai contar alguma coisa, você fala, já sei, ele já viu, ele já esteve. É onisciência, é onipresença, é tudo, é Deus. Você não convive com uma pessoa dessa há muito tempo. Eu não convivo, eu não consigo. Eu tinha um amigo que era assim. A gente falava alguma coisa, isso é época de jogar bolinha de gude, jogar bola. A gente falava uma coisa que tinha feito, ele falou, já fiz. A gente falou que tinha ido lá na praia, que não era uma coisa extraordinária, não sei o que lá, já fui. Aí eu tinha comido aquela comida, já comi. Já sabia de tudo. Não tinha graça falar com ele. Não tinha novidade. Sabe isso? Controle, cuidado, hein? Nos nossos ambientes. Presta atenção e começa a olhar. O quanto eu falo e o quanto eu ouço. O quanto eu quero controlar por causa do poder que eu acho que eu tenho, o relacionamento à minha volta. O quanto eu ouço em casa. Se a gente pudesse fazer assim uma métrica aqui. Minha esposa, quanto que eu ouço e quanto que eu falo. Quanto eu gosto de falar no trabalho e quanto eu ouço. Paro para ouvir alguém, não quero ouvir. E perceba, quem tem esse movimento latente sempre quer estar num ambiente onde ele é a expressão maior, o protagonista das conversas. Se ele vai no lugar onde ele tem que ouvir, ele não fica. O evangelho mutila isso, esse desejo de controle e poder. Ele vai arrebentando isso no nosso coração. Paulo não tinha controle sobre a sua história, não tinha controle sobre nada. Ei, Paulo estava preso. E isso precisa fazer muito sentido para nós, porque um homem preso é um homem alijado daquilo que é mais, crucial para nós, que é a liberdade. Quando Deus cria o homem lá no Éden, ele, no mandato cultural, ele estabelece 3 vieses, 3 vetores da vida. Deus diz que o homem tem direito à vida, à propriedade e à liberdade. Quando ele diz que é para procriar, e ele diz governem, dominem, ele está dizendo, são 3 direitos inalienáveis, que não podem ser subjugados por nada. Vida, propriedade e liberdade. No Éden, na construção de tudo. Quando o homem é alijado desse direito de liberdade, ele se torna um nada. Pode ser o Einstein, vou pegar aqui uma das mentes mais, pode ser o Newton misturado com o Einstein, misturado com o Hawkins, os caras mais inteligentes do mundo, o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Botei 5 cabeção. Faz tudo a inteligência artificial em uma mente só. Se essa mente vem encapsulada, presa, dentro de uma masmorra, ele está preso de alguma maneira. Se humanamente ele conceber que ele pode apenas influenciar por meio dele. Agora, presta atenção. Olha a diferença de Paulo. Paulo era essa mente toda, essa erudição, mas ele não confiava nele. Ele estava dizendo aqui em Filipenses, eu estou acorrentado e mesmo acorrentado, preso, o evangelho está progredindo, percebe isso? Ele não tinha mais controle. A hora de comer e a hora de sair do calabouço, se tinha banho de sol, não sei naquela época, hoje tem, não estava mais na mão dele, mas ele não se sentia preso, porque ele não queria controle. A alma dele descansava em paz. Você percebe isso, como isso choca a gente? Porque a gente quer controle sobre tudo. A gente quer saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora que vai dar certo. A gente quer ver os processos do início, meio e fim. Essa sociedade traz um peso enorme sobre nós, dizendo que a gente tem que tomar conta de tudo, que a gente tem que saber tudo, que se a gente não souber a última bala de prata que acontece, ou a última descoberta, você não viu. Mas como que você não viu? A inteligência artificial agora você não percebe? Você já usou o chat GPT? Quem que já usou o chat GPT? Levanta a mão. Aí, ó. Quem que não sabe o que é o chat GPT? Levanta a mão, não tem problema nenhum. Aí, a maioria. Gente, vocês não sabem. Vamos parar agora aqui, deu. Você está percebendo? Se essa pergunta fosse feita no ambiente corporativo, o palestrante iria ter 2 tipos de pensamentos. O primeiro, eu vou vender bastante do meu curso porque eles não sabem nada. A redada vai ser bonita. Segundo, ele ia se escandalizar e falar assim, gente jovem, que eu vi que gente jovem levantou a mão. Porque nada contra os mais velhos, mas como é uma tecnologia muito nova do ano passado, inteligência artificial, vocês nunca usaram o chat GPT. A inteligência artificial que está mudando o mundo, mas como? Você percebe isso? E talvez se eu colocasse esse peso sobre você, você sairia daqui aprisionado, pensando assim, meu Deus, como eu sou tolo, como eu sou burro, como eu sou tanso, como diz aqui. Ah, meu Deus, Paulo está preso, encapsulado, sem controle nenhum sobre saída, entrada, mas ele está livre, na sua alma descansa em Cristo, porque ele colocou todo o controle nas mãos de Deus. Escute bem, olha a equação, porque todo o poder está nas mãos de Deus. Nunca se esqueça disso. O poder
é a matriz, é geradora do controle. Quando você quer saber na sua vida o quanto você controla as pessoas ou controla os relacionamentos, pergunte-se a si mesmo quanto poder você acha que tem nos relacionamentos que você vive. Pai, mãe, marido, esposa, trabalho, chefe, patrão. Tem bastante poder. O que é que eu controlo? Que tipo de controle a gente exerce? Mas vamos lá. O nosso início e fim não são plenamente conhecidos, não determinamos as variáveis que nos deram vida e não sabemos quando findará a nossa jornada. Alguém tem dúvida sobre isso ou não? A palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos escolheu, atente para isso, Ele nos escolheu. Não foi você, não fui eu. Você nasceu na família que Deus escolheu. Ou você escolheu nascer onde você quis nascer? Você escolheu ou não? Não. Você já não teve aquela visão de guri assim, falando, né? Pá, por que eu não nasci lá, naquela casa? Por que eu não sou, sei lá? Por que eu não nasci lá, irmão do Cristiano Ronaldo? Ou por que eu não, né? Do Messi? Não precisa fazer nada, só era irmão deles, não precisa jogar bola. Ficava ali, eu era os arregados do Neymar, por que eu não nasci ali, daquele grupo? Ou da rainha, né? Rainha Elizabeth, por que eu não sou os filhos da rainha, do príncipe? Pá, eu nasci em Criciúma, Santa Catarina. Pá, aqui no fim do mundo. Pé preto, carvoeiro. E tem várias pessoas aqui que a gente, glória a Deus, gente do sul, gente do norte, nordeste, que Deus tem trazido, do centro-oeste, glória a Deus. Eu vim do sudeste, nasci em São Paulo, outros no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, cariocas aqui. A gente olha e fala assim, a gente não determinou e a gente não sabe quando vai se findar. E tudo bem, porque esse poder e esse controle está nas mãos do soberano, o Criador de todas as coisas, amém? Nós não sabemos, inclusive, o dia da nossa partida dessa terra. E isso não deve nos preocupar de maneira nenhuma, deve fazer com que o nosso coração descanse, porque se o poder está nas mãos do Senhor, o controle é dele. E aí nós descansamos, essa é a nova mentalidade. Mas as pessoas que querem saber de tudo, elas cansam. E nada pior do que cansar. Deixa eu voltar aqui, Atos 1:7. A palavra está dizendo que, num certo momento, os discípulos inquiriram Jesus sobre os tempos determinados. O sermão escatológico de Mateus 24, 25 e 6 também tem isso. Jesus fala para os discípulos para eles atentarem sobre o final dos tempos. Em Atos 1:7 diz que Jesus responde, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, não cabe a vocês saber. Ei, escute, pega essa última parte. Jesus, de uma maneira pedagógica, mas direta, séria, diz assim, vocês não têm que saber disso. Percebeu? Ele falou, vocês não têm que saber disso. Sabe quando o professor está dando aula e o aluno pergunta um negócio, professor, não sei o que lá, não precisa saber disso não. Sabe pai e mãe? Quando o filho quer saber por que o pai não sei o que lá e por que a mãe não sei o que lá, deu o pai e a mãe se olham e falam, isso aqui não é para você não, moleque. Isso aqui é na outra esteira, aqui na outra prateleira de adulto. Mas eu quero saber, por que nós não vamos lá? Faltou dinheiro para ir no shopping, não sei o que lá. Ou alguma coisa aconteceu, não cabe a você saber. Por que não? Por que não? Porque não na resposta. Agora é. Né? Porque eu tenho poder e eu tenho controle. Percebeu? E esse é o poder do pai e da mãe. Por favor, hein? Não é outra pessoa que tem o poder e o controle em casa. É você, pai e mãe. Não é o pastor que vai fazer e vai resolver os BOs. Não é o presidente, a presidenta, o papa. Não é você. Você resolve os BOs como esposo e esposa. Nós ajudamos. Você percebeu isso? Então, assim, o pai disse, vocês não têm que saber, então ele está dizendo assim, isso é um exercício de higiene mental para dizer, descanse a alma de vocês. Ei, vocês não precisam saber disso. No entanto, ele fala, claro, lá em 24, se vocês virem o tempo mudando, vocês percebem que é época de colher, de plantar. Vocês olham para a natureza e percebem a mudança das estações. Então ele está dizendo, quando ele diz do progresso do fim dos tempos, mas ele não diz, porque nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe, apenas o Pai sobre a volta de Cristo. Então assim, isso descansa a nossa alma. Estamos diante da soberania de Deus, até aqui, amém? Isso é soberania, princípio de soberania, controle absoluto. E olha o que a 1 Crônica diz. Olha que lindo isso. Lê depois, lê para você, lê todo dia, quando você estiver cansado, subjugado pelos problemas, quando você tiver tanto poder e tiver que exercer tanto controle, leia para si, recite, fale em voz alta, faça a lectio divina, leia 1, 2, 3 vezes de maneira pausada, num local silencioso, porque diz assim, ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. É pouca coisa? Grandeza, poder,
glória, vitória e majestade. Tudo que é nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, este é o teu reino, tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Aleluia. Jesus, isso aqui dá uma força que nem a B12 com vitamina D com nada. Gente, esse é o nosso Deus, é o Deus ao qual nós servimos. Riqueza, força, glória, majestade, poder, tudo está no controle dele. Tem uma frase da Corrie ten Boom, vou falar um pouco dela no final, que ela diz assim: Deus não tem problemas, Deus tem planos. Deus não tem problemas, Deus tem planos. Deus não é um homem, uma mulher de meia idade cheio de problemas para resolver. Financeiro, existencial, com filho, de doença, de saúde, do financeiro, do não sei o que lá. Deus não tem problemas, Deus tem planos. Você percebe a diferença? Ele está lá, porque ele é o arquiteto de todas as coisas. Então ele não está com um problema assim, puxa, deu errado agora na vida do Everson. Chama um conclave lá de anjos, santos e não sei o que lá, e fala, e agora? Aí um olha para Deus, o Senhor é o soberano, dá um jeito. E ele fala, não estou conseguindo dormir. Estou sem saída. Aí ele fala, estou sem saída. Aí o Espírito Santo olha para ele, se o Senhor não sabe, quem que vai saber? Agora deu problema. Deus não tem problemas, Deus tem planos. E muitas vezes na nossa vida a gente olha e fala assim, puxa, parece que Deus está com tanto problema que Ele não consegue resolver o meu. Ele criou assim, atribuiu assim tanta coisa que parece que... Como é que Ele está cuidando lá do pessoal lá de Gaza, da Ucrânia, dos problemas sérios do Brasil, da África, da Índia, do Malawi, do não sei o que lá, e olhando para a minha estrutura tão pequena diante de um mundo de uma vastidão tão imensa. Ele está olhando para você, ele olha para mim. Esse é o Deus, poder e força. Isso aqui é uma declaração de soberania. 1 Crônicas é uma das mais lindas da Bíblia. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Não se esqueça disso. Quando você estiver assim, tentando controlar tudo, e estiver num redemoinho de ausência de controle, perdido, você para, respira, vai num lugar silencioso e faz essa declaração para você. Poder e força estão nas mãos do nosso Deus soberano. Jesus adverte seus discípulos sobre o que não deveremos saber. Ele nos protege da ansiedade e da ilusão do falso controle. Aquilo que eu falei. Jesus diz assim, vocês não devem fazer. Porque se a gente começar a controlar, isso dá uma angústia. E eu dou um exemplo claro aqui sobre a época da juventude. Muitos aqui já casaram, a maioria que eu vejo são casados, outros imagino que não, são jovens também. Ali, obviamente, não se casaram, crianças, adolescentes. Mas uma sociedade que impõe uma determinada característica e uma faceta, dizendo que você só pode ser feliz se você tiver essas habilidades, ou viver esse tipo de família, isso é um controle que você não vai chegar lá. Eu já falei isso aqui quantas vezes? Se você não fizer o teu primeiro milhão até os 30 anos, se você não se casar até os 23, 24, se você não tiver 3 filhos até os 35, se você não for isso, se você não for aquilo. Esse é um controle mentiroso. A gente não controla isso. Não é? Como se diz assim, você é a média das 5 pessoas, ou 7, alguns gurus dizem, né? Uns falam 5, agora aumentaram para 7, mas era 5. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Uau! Show! Ou seja, eu faço uma plataforma que eu vou conversar só com os cabeção, só os ferão, os coitadinhos lá que não sabem nada, eu não vou conviver com eles. Onde é que tiraram isso? Do Evangelho? Não foi. Se a gente olhar para Jesus, ferrou. Sim ou não? Espera aí. Os fariseus falavam, você come e bebe com as prostitutas? Puxa lá, vida, Jesus. Você fica rindo aí, eles estavam censurando Jesus porque ele estava alegre lá, comendo e bebendo com as prostitutas. Peraí, mas os gurus estão falando do controle que se eu não for a média das 5 pessoas com as quais eu convivo, eu não vou ser esse cara. Peraí, então Jesus não era esse cara. Você percebe isso? Paulo não era esse cara. Ninguém daqueles que transformaram o mundo eram esses caras, homens e mulheres. Então tome cuidado com isso, quando você pega alguma coisa assim da falsa ciência, para você controlar e diz assim, agora eu vou selecionar meus amigos, aí eu tenho controle. Paulo eu não converso, aqui eu tiro a Adriana, pego o pastor lá, pego o Moro, pego aqui mais o lado, porque eles são meio aqui, parelho comigo. E aqui eu controlo.
Porque é claro que eu vou estar no lugar onde eu posso falar e olhar eles de baixo. Agora, eu ficar sentado numa cadeira onde todo mundo sabe mais do que eu, é difícil, né? Já foi num lugar onde você não sabe nada? É bom. Eu já fui a alguns lugares que eu falei, puxa, não sei nada disso aí. Eu falei, bem feito, tu é burro. Porque tu vai em algum lugar que todo mundo te ouve. Aí todo mundo fala, uau. Aí tem que sentar num lugar onde fala assim, meu Deus, eu não sabia nada disso aí, cara. E que bom que eu não sabia nada disso aí. É ou não é? Nossa, tu não sabe que aconteceu isso agora? Não, não sei. E eu não preciso controlar tudo. Jesus falou, ei, descansa, acalma. Então o que fazer? O que nós temos de responsabilidade? Aqui eu encaminho para o finalzinho, terço final. Tá, mas então, lembra que eu falei do início? Isso aqui é uma área de não controle. Tá, mas espera aí, então, tá, que eu vivo uma vida assim, então, largado? Não, não, calma. O que me responsabiliza? O que me dá a essência de tudo? Filipenses 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, olha aqui, Deus está nos moldando, constantemente aperfeiçoando a sua obra em nós. Você percebe isso em você? Está nos moldando. Ou seja, há uma obra em curso, há um processo em curso. Jesus te alcançou, te regenerou, mas Ele não deixou você como está. Ele quer ter um espaço, Ele quer abrir buracos, fraturas na tua alma, no teu coração, ministrar cura, restaurar, mudar, usar a tristeza para que a glória dele se instaure, mudar, usar a frustração para que um amadurecimento venha. Por quê? Porque é um processo. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Você crê nisso na sua vida? Ele começou? Você tem que entender que Ele começou. Isso aqui é fundamental. Se você pensa assim, não, eu não vejo Jesus começando. Não, Ele começou. Como é que Ele começa? Quando o nosso coração arrependido entrega a nossa vida a Cristo. Ele começou. E Ele vai completar um dia. Não é uma obra estática, controlável e plenamente compreensível. Você crê nisso? Não é uma obra estática. Você pode falar, tá, mas agora, como eu falei, eu vou terminar, e tinha muito isso, né, alguns anos atrás, eu vou terminar o ensino médio, agora eu vou para a faculdade, depois da faculdade eu termino, vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer um negócio aqui, depois eu vou casar até os... Não é uma obra estática. Não é controlável. Ah, mas pastor, quer dizer que eu não tenho que ter planos? É óbvio que tem que ter planos. Os planos precisam ser feitos pelo homem, está na nossa esfera de autogoverno, de responsabilidade. Agora, quem determina, quem maneja, quem cuida, quem opera é o próprio Deus. Essa é a história providencial dele, se fazendo na minha e na sua vida. Para a glória dele. É isso que acontece. Paulo ora e tem um pilar em sua oração, que os filipenses pudessem crescer em amor. Ele diz assim, e esta é a minha oração. Escute bem, está no texto que a gente leu. 1:9. Essa é a minha oração. O fundamento da oração dele não era que eles fossem ricos, que eles fossem prósperos financeiramente, que eles tivessem saúde física e emocional. Ele está dizendo que vocês cresçam em amor. E essa não é uma equação simples. Olha aqui, presta atenção. Ele está dizendo, ele diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente em conhecimento, em toda percepção, que é discernimento em outras versões. Então, o amor aqui não é algo etéreo. Presta atenção. Esse amor balela do mundo, esse amor fraturado, esse amor emocional, esse amor que é como um vento, que vai de um lado para o outro. Agora eu amo, agora eu não amo mais. Agora eu me dou, agora não é o amor do evangelho. Paulo está dizendo que o amor é uma equação de discernimento. Isso aqui é compreensão da obra de Deus, sensibilidade no espírito. E esse conhecimento deriva do conhecimento do próprio Jesus, quem ele é. Então, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu posso amar. Quanto mais eu ensino sobre a vontade de Deus na minha vida, mais eu posso amar. Percebe isso? Paulo está dizendo, ei, não sejam imaturos. Olha o que ele diz em uma outra carta, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Se a gente vive de maneira impensada, queridos, nós vivemos um momento na história onde é apregoado e é onde é aplaudido muitas vezes esses arroubos, esses rompantes, e dizendo assim, não, você tem que mudar a tua vida, cara, você não pode ficar preso a nada, você não tem chão, você não tem que ter amarras de nada, muda tudo. Se você está aqui, muda lá, larga tudo, profissão, família, reconstrói, recomeça, seja feliz, você tem o direito de ser feliz. Não é isso? Paulo está dizendo, não haja de forma impensada. Como que eu não consigo, ou eu não ajo de forma impensada? Quando aquela equação do amor, eu vou buscando no próprio Deus discernimento, excelência na aplicação e na decisão de todas as coisas. Essa versão do discernimento, eu estava estudando, no original, no grego, fala sobre a excelência de decidir sobre algo, o discernimento. Parou para pensar? Quando você vai casar, você tem que buscar em Deus discernimento, para você decidir com excelência sobre quem vai ser a sua esposa ou seu esposo.
Quando você vai fazer uma sociedade com alguém, não é falar, não, mas o cara é bom, eu tenho dinheiro, nós vamos entrar, nós vamos arrebentar. Não, calma, vou orar. Eu vou me relacionar com o próprio Deus. E o conhecimento do próprio Cristo em mim vai gerar discernimento para que eu possa fazer as melhores escolhas, escolhas excelentes. Consegue perceber? Paulo está dizendo na carta aos Efésios, não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade de Deus. Como que a gente entende a vontade de Deus? O que ele fala? Esta é a minha oração. Ele está falando sobre o movimento vertical. Busquem nos céus, não busquem aqui na terra. Pastor, mas quer dizer que eu não tenho que buscar conselhos? É claro, mas antes de você ouvir alguém, procure ouvir Deus. É isso que eu aprendi, gente. É ou não é? Senhor, será que aquela moça, será que aquele empresário, será que aquela igreja, será que isso? Todas as perguntas que nós fazemos muitas vezes no nível horizontal, a gente tem que fazer na verticalidade. Senhor, será que isso é para mim? Senhor, será que é a hora de eu entrar em batalha, em guerra ou não? Senhor, será que isso vai acontecer nessa hora? Porque o processo do Senhor parece estar demorando. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Desde quando Davi foi ungido rei, e os historiadores falam que ele foi ungido com 14 anos mais ou menos, demorou 16 anos. Quando Samuel foi lá na casa dele, até a unção verdadeira demorou 16 anos. A Bíblia diz que Davi começou a reinar com 30 e durante 40 anos reinou. Ele morreu com 70 anos. Ele demorou 16 anos, havia um processo na vida dele. Provérbios 4, 28 diz o quê? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Percebe isso? A vereda de Deus na tua vida, do justo, é como o sol que vai brilhando, brilhando. 6h36 o sol está nascendo esses dias, né? 6 e pouquinho. Aí vai nascendo, nascendo. Aí quando chega o meio-dia, como a luz da aurora, e quando é dia perfeito, aquele sol a pique assim, não tem como se esconder. Percebe isso? 16 anos demorou até Davi assumir como rei. Processo de Deus. Discernimento, e quantas vezes ele teve a possibilidade de, entre aspas, usurpar e falar, não, eu tenho um controle, porque um dia lá na minha casa, Samuel foi lá e disse, você será o novo rei de Israel. Ele poderia se avorar e falar, peraí, não é Saul, não é ninguém, sou eu o rei. E agora eu quero tomar posse. Não, ele esperou, ele foi talhado. A boa obra que Jesus começou, que Deus começou na vida dele, foi sendo talhada, tecida, talhada, até o dia ser perfeito. E às vezes a gente se apega em tantas coisas e diz assim, mas por que está demorando? Por que o Senhor esqueceu de mim? Calma, descansa teu coração, você está querendo controlar muito. Está querendo muito poder para controlar muito. Deixa um pouco de lado. Vai se esvaziando dessas mochilas da vida, desses pesos que o mundo quer colocar sobre você. Discernir o que é melhor para alcançar a pureza do coração. Tem uma pregação do John Piper, grande pregador, ele diz assim que a grande fratura, o grande problema dessa geração, e ele fala da geração dali, essa pregação acho que é 2010, ou seja, a mesma geração, 20 anos, não é o problema de não entender o que é errado ou o pecado. Ele fala para a igreja sabe o que é pecado. Mas o grande problema, a grande fratura é essa geração e a igreja não buscar a santidade. Porque uma coisa é eu falar, não, aquilo ali eu não faço. A outra muito diferente é eu me santificar. É eu buscar a presença de Deus, a glória de Deus, que vai sendo aperfeiçoada no meu coração, que vai mudando a maneira como eu falo, como eu vejo, como me relaciono, os meus diálogos com o mundo. A equação que Paulo menciona aqui aos Filipenses tem um final, o resultado é pureza do coração. Percebe isso? Pureza do coração. Não é outra coisa, não. E olha o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios, irmãos, não sejais infantis o entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Percebe, Paulo? Olha como há uma convergência. Eu citei Filipenses, Efésios e Coríntios, 3 cartas de Paulo. Paulo está dizendo, não sejam infantis como ali os meninos, que talvez não tenham discernimento sobre outras coisas, mas sejam maduros. Quantas coisas do mal sejam inocentes como bebês? Está ali o Mateu, bebezinho, filho do Tiago e da Liz. Ele é um bebê. Ele não sabe nada, é inocente. Se botar uma cobra do lado dele, deitado, ele é capaz de ele dar um tapinha na cobra. É ou não é? Vou pegar a cobrinha. Um escorpiãozão assim do lado dele, ele vai, que essa pegue. Gostosinho. Né? A gente, ai meu Deus, já sobe. Escorpião, compreensão. E por que as coisas de Deus? Nós elevamos essa imaturidade, como os bebezinhos. A gente pega e o pecado vem. Lembra que o John Piper falou? A gente pega e vamos ver se é mesmo um escorpiãozinho. E a gente sabe que é.
Não parece tão danoso assim esse escorpião. Percebe isso? Paulo está dizendo, não sejam como bebês em relação a isso. Para a inocência, bebês. Agora, quanto ao mais, sejam maduros no entendimento em relação ao mal. Espera aqui, tem um mal ali. Tem um mal nascendo dentro do meu coração. Tem um desejo de poder e controle aqui no meu relacionamento. Calma. Está nascendo, eu sei que é meu. Eu quero que seja mutilado isso. Senhor, me purifica, me santifica. Vou buscar em conselho, em oração, no meu devocional, na palavra de Deus. Você percebe isso, o movimento? É maturidade. É nossa responsabilidade lidar com hoje. Estamos sensíveis à voz de Deus. Amém? Você pode entender isso para você? Lembra que eu falei do controle? Agora é tua responsabilidade. Assumir os teus BOs e os meus BOs eu assumo. Isso fala de outro princípio, que é o princípio do autogoverno. Quando eu olho e falo, a gestão emocional é minha, eu preciso fazer essa gestão no meu coração, não posso depender do outro, não posso ter um outro como escória, como muleta da minha vida, onde eu vou pisando e vou falando, eu sou assim mesmo. Como fosse um menino mimado, que criança é assim, não é? Aí ele quer na hora que ele quer, não é isso, eu tenho que estar sensível à voz de Deus. Devemos assumir o compromisso pessoal de um controle interno. Não saia daqui sem perceber isso. O quanto você quer controlar todo o exterior e esse controle interno, ele é abandonado. Esse é um movimento muito clássico de muitos, inclusive, dos problemas de transtorno mentais hoje. Em decorrência, disso, dos transtornos. A pessoa, ela quer controlar todo mundo, todas as relações. E eu vou falar aqui agora até como sogro, pegando a figura do sogro e da sogra. O filho casou, a filha casou, e eu quero controlar o meu filho, a minha filha, o relacionamento deles, onde eles foram, onde eles vão, com quem eles estão saindo, porque não sei o que lá, onde vocês vão se mudar. Eu quero o controle todo, tudo. É o vizinho, o cara da janela que fica olhando, a mudança da Dona Maria saiu, meu Deus. Recém-chegaram, já estão mudando. O que tem a ver comigo? Aí chega no almoço, você viu, a Dona Maria já mudou, 6 meses, nem para em lugar nenhum. Controla tudo. Agora aqui dentro, controle interno. Tiago, 4. Aquele que controla a língua pode dominar tudo. Olha o que a palavra diz em Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Isso aqui tem um contexto, tá? Porque eles eram cidades fortificadas. Contexto de proteção, segurança e integridade. Quem não controla a si mesmo é como uma cidade sem muros. Sem proteção, sem cuidado, sem integridade. Quantas pessoas, não é verdade, são assim? Agora vamos olhar no espelho. O quanto eu sou assim? Para não olhar para fora. Controle interno. Vou chegando dando os 2 pés na porta, já fiz. Pronto, sou crente, sou forte, corajoso, audacioso. Não tem nada a ver com isso, não. É uma cidade sem muros, não tem domínio próprio. Visão de autogoverno. Não se esqueça, Deus está fazendo algo lindo em sua vida. Creia. Você pode crer nisso? Agora isso vai depender muito, mas muito, dos controles que você exerce e daquilo que você não vai exercer a partir de agora. Lembre disso, a equação é amor é igual a discernimento, estando sensíveis a Deus, mas o conhecimento da vontade do Senhor, não como crianças imaturas, mas como homens e mulheres maduros, porque existe uma boa obra que começou um dia, ela está se aperfeiçoando até o dia ser perfeito. E isso talvez, queridos, demore 16 anos como Davi, demore a vida inteira. E se custar a nossa vida, qual o problema? Se ele completar a obra dele. Pense, queria que você pensasse, qual o pior cenário que poderia acontecer comigo? Pensa agora aí. Qual é o pior cenário da tua vida hoje? Desse problema que está no teu coração. Pior cenário. É o Criciúma perder agora e ir para a zona de rebaixamento? Caixão pro Billy? É aquela conta que você tem que pagar e você não vai conseguir pagar essa semana? É um problema que você está tendo algum relacionamento com a esposa, o esposo, filhos e filhas. Qual é o pior cenário? É a doença? Qual é o pior cenário hoje? Se você fosse fazer um check-up, geralzão, check-up já é um geralzão, e o médico chamasse você com aquela fala introspectiva, um olhar mais cabisbaixo, fala, eu tenho uma notícia não tão boa para você. Aí você vai falar, meu Deus. Daí fala, pegadinha do malandro, brincadeira, daí tem que matar o médico, Aí fala assim, os seus exames apontaram uma coisa aqui e você está com câncer. Quantas pessoas recebem um diagnóstico desse? Talvez fosse o pior cenário.
Ou alguém ligando, dizendo, ó, o seu filho sofreu um acidente, a sua esposa, o pai, a mãe. Qual o pior cenário? Jesus pode cuidar disso. Percebe? Jesus pode cuidar. Ele é o Senhor. Lembra de 1 Crônicas 29, 11 e 12? Ele pode cuidar, ele é soberano, poderoso. Está no controle dele. Ele não está preso assim a conveniências, conjecturas, contingências sociais, econômicas. Não, 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 não. Deus é soberano. Para nós é fora de controle. A gente olha e fala assim, mas por que aconteceu agora? Bem na hora que estava tudo bom, tudo certinho. Quantas pessoas lá no Rio Grande do Sul que plantaram, eu vi essa semana, 3 semanas atrás, eu vi um senhor, plantação de soja. E assim mostrando aquela imensidão de terra que o olho não alcança, né? E ele falando, eu perdi tudo, milhares e milhares e milhares de sacas de soja, não sei como é que vou pagar o banco, não sei. Era a minha vida, ele fala, era a minha vida isso aí, porque agricultor aprendeu desde guri plantar e agora o que eu vou fazer? Jesus pode cuidar disso. Ah, mas pastor, isso é tão simplório falar para aquele seu João, vou colocar que fosse ele. Não, não estou falando que no outro dia de manhã aparecer todos assim, todo a área dele, pá, cheio de soja, não. Jesus pode cuidar daquele coração atribulado, desesperado, e falar para ele, calma o teu coração, descansa a tua alma, porque eu controlo tudo. Exerça o controle interno. Exerça o controle interno. Seja inocente para as coisas do mal. Exerça o controle da sua fala, das suas proclamações, da sua boca. Não seja um reprodutor dos lixos que o mundo lança sobre você. E creia, há algo lindo sendo feito na sua vida. Ele começou uma boa obra, ele vai completar. E às vezes quando começa a nascer o dia, é só apenas um feixe de luz assim, ó, bem difícil. Mas quando chega no dia perfeito, não tem como. E todo mundo aqui já levou uma queimada um dia na praia, em algum lugar do sol do meio-dia. E você fala, meu Deus, vamos. Pega os meninos, as meninas que estão na praia, bota um guarda-sol. Tá muito calor. É Deus agindo. Mas nós temos que tranquilizar o nosso coração nesse tempo. Lembra que Jesus falou? Vocês não devem saber disso. Ele falou, fica tranquilo aí. Vamos se alegrar aqui hoje. Vamos celebrar hoje. Eu falei da Corrie ten Boom. Ela foi uma grande mulher. Se você puder estudar a biografia dela, estude. Lindíssimo o testemunho dela. Holandesa. Passou por todo o martírio da Segunda Guerra Mundial, família dela, campos de concentração, perdeu familiares. E ela, num determinado momento, ela acudiu muitos judeus na sua casa, semelhantemente a Anne Frank. Eu ia falar da Hannah Arendt, que escreveu outro texto, a Anne Frank. E ela traz as pessoas para dentro de casa. Judeus que estavam sendo perseguidos pelo nazismo. E ela, escute bem, ela sai de um momento fraturado na vida dela. Em 1944, a irmã dela morre um pouquinho antes dos aliados chegarem e libertarem a Europa daquele domínio do nazismo. E ela poderia ser uma mulher assim, com a alma triste, abelada, perdeu um monte de coisa. Ela se transforma numa grande avivalista, missionária, percorre o mundo, escreve um livro lindíssimo. E ela fala sobre Jesus. E a Corrie ten Boom, ela tem uma frase, que é uma das frases lindas dela, que ela diz que, e eu quero ler, ela diz assim, a minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo. Pensa, eu não escolho as cores, é uma tapeçaria. Tem a parte dela e a parte de Deus. O autogoverno e a soberania. Mas eu não escolho as cores. Ele está constantemente tecendo. Ele começou a boa obra e ele vai terminar, ele não parou. Com frequência ele tece a tristeza. Ei, ele permite o vale da sombra da morte. E eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu só vejo a de baixo. A tapeçaria pela parte de baixo, ela não tem sentido. É um monte de fio de um lado, de outro, de uma cor, de lá. Então, mas para que isso faz sentido? Para que essa coisa agora? Por que essa tristeza agora? Por que essa perda? Por que essa frustração? Por que essa doença? Por que aquele abandono? Na hora que se vira, tem um quadro lindo.
para colocar na parede e falar assim, "Ah, meu Deus!" E ela morreu em 1983 com 91 anos. Ela poderia ter morrido em 1940 e o livramento dela foi um milagre da história providencial. A história conta que ela foi confundida, ela estava na fila para ser morta num campo de concentração e eles erraram, os nazistas erraram. Um falso erro administrativo, pegaram outra pessoa e colocaram no lugar dela. E tiraram ela da fila. O que você acha? História providencial de Deus. Deus olha e fala assim, no meio desse campo de concentração, onde vocês querem exercer o controle, vocês exercem pela malignidade do coração de vocês têm o poder, eu sou soberano sobre tudo isso. Aleluia. Isso me arrepia. Deus olha e ri dos planos, a palavra diz, o salmista, Deus ri dos planos dos homens maus. Ele ria de Hitler, de Stalin. Ele ri. Falou assim, vocês são quem? E ele falou, essa moça aí foi separada para uma obra que eu tenho. Portanto, sai da fila. Vou dar para ela mais uns 50 anos. E ela vai mudar histórias, gerações. Nunca se casou, nunca teve um filho. Viveu uma vida de devoção. Percebe isso? Agora eu quero olhar para você. É comigo, é com você. Você estava numa situação como a Corre lá? Não, nem eu. Qual o teu grande problema, o teu pior cenário hoje? Pensa. Deus cuida disso. Mas Ele não quer que você fique preso a esse problema. Ele quer te usar além disso. Ele quer que você pule acima disso e fale assim, como a Corre. Agora eu vou viver aquilo que Deus preparou para mim, a minha missão. Porque tem coisas que nós controlamos internamente, nosso dever e responsabilidade, e outras que é apenas uma tapeçaria. Talvez as cores que Jesus esteja pintando a tua vida agora não sejam do teu agrado. Talvez o timing não seja do tempo que você imaginou. Você queria já estar lá na frente. Talvez seja financeiramente, você queria estar muito bem estruturado, comprado aquela coisa que você queria tanto, você não comprou. Então você queria estar voando mais na sua saúde, mas os teus exames deram com alguma mudança ali, você vai ter que cuidar um pouco mais da tua saúde. Show! Ele está tecendo. Descansa. Descansa. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra que é poderosa, que cumpre os seus desígnios. Obrigado pelo teu Espírito que nos constrange nessa manhã, nos fortalece, nos impulsiona. Nos traz paz ao coração, acalenta a nossa alma e traz descanso para todo o nosso ser. Tu és o nosso Deus, o soberano Criador dos céus e da terra, em cujas mãos tudo é controlado. Tudo. Nada escapa do teu comando. E nós queremos nos sujeitar a esse poder. Liberta-nos de nós mesmos, de todo o poder excessivo, ditatorial, que quer exercer controle. Queremos ser mutilados pela tua palavra e pelo teu Espírito, para vivermos aquilo que o Senhor preparou para nós. Te exaltamos, bendizemos o teu nome por Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Agradeça a Ele de todo o coração, como nós cantamos.